Sua palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, glória a Deus. Nós vamos meditar neste texto de Marcos, capítulo 10, e pensar ou avaliar sobre a nossa gratidão. Eu reconhecidamente admito que não sou grato como deveria. Eu vivi experiências muito dolorosas. Eu passei por muitas angústias, muitos apuros. E eu também venci graves enfermidades. Posso dizer que quando jovem eu era um cara doente. E hoje eu seria grato o suficiente pelo que o Senhor me fez, me conceder esse estirão de vida que nunca imaginei. Até agora, dos que eu tenho conhecimento, da família do meu pai, dos que eu conheci, só quem viveu mais do que a idade que eu tenho hoje, de 73, foi a minha avó, a mãe de meu pai. Os outros todos, nessa faixa, já estavam embarcando. E da família da minha mãe, também, muitos não chegaram a fechar 70 anos. Meu avô, minha avó, os meus avós maternos. E eu deveria ser mais grato. O Senhor Jesus curou ou realmente deu vista ao cego de Jericó. Marcos 10, 46. E nós vamos ver o que acontece. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu quero me fixar aqui. Seguiu a Jesus pelo caminho. A maioria de nós recebe bens e não segue a Jesus pelo caminho para empregar os bens que Ele tem nos concedido. A maioria de nós recebe dons, mas não seguem a Jesus pelo caminho, recebe os dons e vão até negociar os dons,
o que tem de perversos negociando dons dentro das igrejas. A maneira de negociar dom não é só vender, como o Simão Mágico queria fazer, ou vender ou comprar, não. À medida que o sujeito explora o dom como uma profissão, ele está negociando. É vergonhoso os que tiveram um encontro com Jesus. É cruel e vergonhoso. Os que tiveram um encontro com Jesus, receberam o perdão dos seus pecados, foram introduzidos na igreja, foram admitidos no santo ministério, receberam a graça de fazer, para fazer a obra de Deus. E não seguem Jesus pelo caminho. Alguns monstros que eu conheço, monstros nos dois sentidos, monstros pela grandeza, pelo o conhecimento, o cabedal de conhecimento, e monstros pela brutalidade de começar bem e terminar mal. No lugar de seguir Jesus pelo caminho, ofendem a igreja. Eu tenho muita reserva para dizer o mínimo. Como eu não sou de esconder nem de engolir, eu tenho profundo desprezo por quem recebe a graça, recebe a igreja. Eu tive a felicidade de ser nomeado e assumir igreja. E foi no período da perversidade maior, na virada do século. Na virada do século. As igrejas empestadas de vendilhões. Tem uma leva de perversos que enricaram explorando a Assembleia de Deus. Uma igreja de pouca cultura, pouco ensinamento, muitos leigos no ministério, na administração, e os perversos se aproveitavam disso para vender DVD, CD e livreco e um monte de coisa, explorando de uma forma nociva. Eu encarei, enfrentei, briguei. Eu fui uma fera nisso, porque eu briguei com bicho grande, com gente grande, que explora a igreja, que tem a igreja como na verdade, um covil de ladrões. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu aprendi a linguagem de Jesus Cristo. O que fizeram com o templo do Senhor em Jerusalém, estão fazendo com os nossos templos. Alguns ministros honrados, de histórico honrosa, uma história honrosa, um histórico honroso, por alguma razão que eu desconheço, deixaram o genro. Deixou o genro no lugar dele, que já estava velho, caindo nos pedaços. Deixou o genro. O genro pegou a igreja e transformou numa desgraça. Outro estava com o pé na cova e aí o buraco crescendo, já estava para cair dentro mesmo. Deixou o filho. Isso é perversidade negociata, nociva, perversa, transformando a igreja em covil. Aí deixou o filho. O filho transformou aquilo que ele fez uma guerra para construir, com risco até de ir para o inferno, pela inimizade, pelas denúncias, pelos os males que ele fez para construir aquele patrimônio sujo, com viés evangélico. Deixou o filho esculhambou, arrebentou, arregaçou. Não segue a Jesus pelo caminho. O defunto deveria estar se virando lá, se revirando, se existisse como se revirar no túmulo, até os ossos sairiam do lugar. Porque recebe o benefício de Deus, em muitos casos, recebe o benefício de Deus e despreza a missão.
Em outros casos, entra pela negociata. Pega um pastor velho que está decadente, faz negócio. Até morrer você vai ganhar 10 salários, 20 salários, não sei quantos salários, acabou que não correu dinheiro. E faz negócio. Transforma a igreja num feudo, num negócio. Não segue a Jesus pelo caminho. Alguns vão pagar caro por isso. O primeiro que eu tive notícia que negociou, a morte esqueceu dele, passava numa rua, passava direto para outra. Não passava nem na rua dele. Morreu esquecido, arruinado, não sabia se era dia, se era noite. E o outro, eu acredito que praguejando a morte, que não vinha para aliviar a carga do compromisso. Não segue Jesus pelo caminho. Mas este cego, o texto não diz se ele tinha ficado cego, se ele era cego de nascença. Aqui, quando o mestre pergunta o que queres que eu te faça, ele diz que eu tenha vista. Ele não fala de restauração da vista. Ele não fala de restauração. Eu quero minha vista de volta, eu quero que restaure minha vista. Não, que eu tenha vista. O Senhor Jesus assegurou a ele aquele clamor, aquele grito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele clamor realmente motivou o coração do Senhor Jesus, que mandou chamar, interagiu com ele, perguntou o que era e concedeu o benefício. Concedeu o benefício. Eu quero ver, mestre, que eu tenha vista. Jesus prontamente disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aí eu recebo uma igreja, transformo numa miséria. Recebo uma congregação e quero ser dono do mundo. Assumo o ministério e modifico tudo, arrebento tudo, desprezo tudo que foi feito para colocar a minha marca iníqua, a minha marca de iniquidade, de vaidade, de fantasia. Não segue a Jesus pelo caminho. Onde está a gratidão? Onde fica a gratidão? Onde fica? Onde está o compromisso? Onde está a lealdade com quem nomeou? Onde está a lealdade com quem serviu? Porque muitos serviram. Eu vi servir, sim, eu vi. Eu vi servir. Começar bem, andar com Deus, pedir direção. Aprendeu, fazer, isolou Deus e faz o que quer. Na linguagem de nordestina, aprendeu tranchinchim, não precisa do Espírito Santo. Outros modificaram de tal forma que não parece mais nada do que era. Não segue a Jesus pelo caminho. Mas há um problema nisto. É que termina encontrando com Jesus. Vai encontrar sim com Jesus. Eu vou encontrar com Jesus. Eu, com a minha maneira rude, grosseira de ser, quando quiseram invadir a igreja, colocar político para fazer a sua politicagem, eu disse: aqui não. Não permitir. É um poder tão efêmero, enquanto por 16 assim. Não coloca nem na muralha da igreja. Tem muro? Tem. Esses muros aqui dá para botar meu nome. Não bota nome de nenhum político nesses muros. Esses muros pertencem à congregação, à igreja, à casa de Deus. É muita rudez, é muita brutalidade, é muita tradição, é muito... Pode julgar o que quiser. Não entra. Poder efêmero, passa rápido, mas o que eu disse ficou registrado
Recebi igreja, vou entregar a igreja. Meu compromisso é seguir a Jesus pelo caminho. Melhor do que quem? Do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Mas não quero ser pior. Não quero encontrar com Jesus para ser decepcionado. O que você fez? Encontrei uma igreja e entreguei uma sinagoga de Satanás. Recebi uma igreja, a noiva de Jesus, a sunamita, e transformei na Jezabel. Não. Eu vou encontrar com Jesus. Além de segui-lo, além de estar seguindo pelo caminho, eu o encontrarei. Não serei decepcionado, porque não tem nada que faça mudar. Nem mudei para melhor, porque esse é o meu limite. Atingir o máximo, esse é o clímax de uma pessoa tão limitada. E nem para pior, porque nada muda. Nada, nem ninguém. O cego recebeu o benefício e seguiu a Jesus pelo caminho, certamente louvando, glorificando, amando, perseverando, porque quem é cego e tem a visão, certamente nunca esquece. Eu não quero perder a visão de uma igreja onde o Senhor é glorificado. Eu vou perseverar. Seguir a Jesus pelo caminho deveria ser a meta de todos os fiéis, todos os servos do Senhor. Então, orar por vocês, por cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus seguidores, dos meus alunos, ex-alunos e ex-congregados, para que não percam esta direção, seguir a Jesus pelo caminho com gratidão. Bendito o Senhor, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado. Obrigado, meu Senhor, pela minha visão, a visão espiritual de valorizar a tua igreja, a visão espiritual de honrar os teus filhos, os teus servos, os teus seguidores. Ó Senhor querido, eu te louvo, Senhor, pela visão que tu tens me dado de igreja. Um ambiente extraordinário, uma organização santa, uma organização que representa o corpo do Filho de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pelos meus irmãos, ajudadores, cooperadores, intercessores, pelos meus filhos na graça, os ministros que apontei, os obreiros que servem, meu Senhor, e estão na tua presença. Amado Pai, guarda os nossos irmãos. Cada um de nós toma o primeiro lugar no nosso coração e nos prepara para o dia do encontro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!